Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para o nosso podcast semanal, Como sempre, meditando o Evangelho do domingo. Hoje meditaremos o Evangelho do 21º domingo do tempo comum, dia 27 de agosto de 2023. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O Papa Bento XVI, numa homilia de 21 de agosto de 2011, afirma que no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Mateus 16, 13 a 20, vemos representadas duas formas diferentes de conhecer Cristo. A primeira forma consistiria num conhecimento externo, caracterizado pela opinião corrente. A pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Pois bem, considera-se Cristo como mais um personagem religioso, nada mais que isso, junto aos que já são conhecidos. Mas, em seguida, dirigindo-se pessoalmente aos discípulos, Jesus pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora é pessoal. Pedro responde, elaborando, formulando aquela que a gente considera a primeira profissão de fé cristã: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Definição perfeita. A fé vai mais longe que os simples dados empíricos ou históricos. A fé é capaz de assimilar, apreender o mistério da pessoa de Cristo na sua profundidade. Mas é preciso ter fé. A resposta de Pedro tem inspiração divina, é graça, é dom de Deus. A resposta de Pedro vai além da razão humana. É como eu disse, é dom de Deus, é graça. É Deus mesmo agindo nele. Pedro vê algo a mais em Jesus. Ele, Jesus, não é apenas um grande homem, mas ele é o Messias tão esperado pelo povo de Israel. Essa mesma resposta de Pedro nós a repetimos todos os domingos, quando recitamos a profissão de fé. É bom a gente estar consciente disso. Mas o Evangelho de hoje também nos ensina que a Igreja é guardiã e transmissora do depósito da fé. Cabe ao Papa, e Pedro foi o primeiro, manter a Igreja sempre unida e fiel transmissora dos ensinamentos de Jesus. Não apenas transmissora, mas fiel intérprete do depósito da fé. É a Igreja, enquanto tal, que guarda e interpreta o depósito da fé, o magistério da Igreja. Seguramente o conhecimento da doutrina ele é importantíssimo para conhecer Jesus. Está aí o catecismo da Igreja. Porém, o conhecimento intelectual, doutrinário, é inseparável da experiência pessoal. Só o conhecimento doutrinal não é suficiente. O documento de Aparecida ele é categórico ao dizer assim: não se começa a ser cristão por uma decisão ética, uma grande ideia, mas através do encontro com uma pessoa que dá um novo sentido à vida. Número 243 do documento de Aparecida. Ou seja, só nos tornamos cristãos após o encontro de fé com a pessoa de Jesus. Encontro pessoal com Jesus. Evangelizar é isso, elevar ao encontro pessoal com Jesus. Aliás, essa é a finalidade primordial da chamada catequese de iniciação à vida cristã. Ensinar a doutrina
mas acima de tudo, levar a uma experiência vital do mistério de Cristo, uma experiência pessoal do mistério de Cristo, como fez o apóstolo Pedro. Ninguém nasce cristão, torna-se cristão, todos os dias e ao longo de toda a vida. E ninguém torna-se cristão sozinho, torna-se cristão ao ser introduzido na comunidade dos filhos de Deus, isto é, a igreja. Ao receber da igreja a fé, fé professada, celebrada, vivida e rezada. Quem é Jesus para mim? Essa pergunta é pessoal e intransferível. E a resposta também é muito particular e existencial. Respondemos essa pergunta com a nossa vida, ou melhor, com os valores que dão sentido à nossa vida. Quais são os valores que dão sentido à tua vida? Certamente o testemunho da igreja nos ajuda muito a penetrar no mistério de Deus e a consolidar a fé em nossa vida. Não se pode sozinho seguir Jesus. O Papa Bento XVI enfatizava isso. Não se pode sozinho seguir Jesus. Quem cede à tentação de viver a fé segundo uma mentalidade individualista, que é predominante hoje, corre o risco de acabar seguindo uma imagem falsa de Jesus, criada pela própria pessoa. Ter fé é apoiar-se na fé da igreja, dos irmãos de comunidade, e fazer com que a nossa fé também sirva de apoio para eles, né? A fé desses irmãos nos fortalece e a nossa fé também ajuda a eles. E finalizo com uma reflexão do falecido prior do Mosteiro Ecumênico de Taizé, Roger Schultes. Ele dizia assim: sozinho, ninguém chega a compreender a fé na sua totalidade. A fé é mistério. Então, cada um pode dizer, nessa comunhão que é a igreja, o que eu não compreendo, outros compreendem e colocam em prática. Isso me fortalece. Portanto, eu não me apoio apenas na minha fé, mas também na fé dos cristãos de todos os tempos. A gente vê aí quantos santos e santas, homens que passaram pela igreja, dando um belo testemunho de fé e como isso fortalece também a minha fé hoje. A fé se vive na igreja. A todos a minha bênção e desejo um feliz domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.